Olá, boa tarde. Meu nome é Jonas, sou um professor de matemática, mas hoje eu estou aqui apresentando aí as atrações do Movimento Inova. Só um recado antes, professor aí, só lembrando que hoje não teve ou não tem, né, o ATPC referente ao ensino médio e os anos finais. Hoje, para apresentar aqui mais uma atração para vocês, no caso é uma oficina, quando a robótica conversa com a física e a gente se diverte. Com o professor José Diego de Mello, que é facilitador do Instituto Conhecimento para Todos, para moderar e para participar com vocês no chat, colocando aí as suas orientações, professor João, professor aqui do Centro de Mídias de Inglês. Nunca esquecendo, tira um print, coloca lá as suas orientações sempre no hashtag Movimento Inova. Vou até pedir para o diretor, pode colocar aí, ó, hashtag Movimento Inova. Muito obrigado a todos, é com vocês. Obrigado, Jonas. Então, boa tarde, estudantes, boa tarde, professores. Bem-vindos aí a mais uma sessão do Movimento Inova. Espero que vocês curtam bastante. Hoje, como o Jonas já falou, a gente está aqui com o professor Diego. Ele é lá da cidade de São Caetano, do interior de Pernambuco, e está aqui com a gente hoje na aula de robótica. Mas vai ser uma aula de robótica sustentável, né? Ela é baseada em metodologia de robótica educacional, junto com a robótica livre, né? O que é legal porque houve a inclusão também da educação ambiental, né? Isso é muito interessante porque a gente vai trabalhar com a reutilização, reciclagem e ressignificação de materiais reciclados, né? Então, vai ser bem interessante. O nome desse processo, né, tem aqui vários nomezinhos. A gente tem a robótica a baixo custo, a robótica com sucata e a ecorobótica. Então, acho que vai ser bem interessante aí essa aula, e o professor Diego vai conversar um pouco agora com a gente. Diego, com você. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como ele já falou, meu nome é Diego, sou professor de Química, Física e Matemática e me apaixonei recentemente pela área da robótica, que é uma área que está cada vez mais presente no nosso cotidiano e não deve estar distante da nossa realidade na sala de aula. Mas a gente sabe que algumas escolas elas não têm uma estrutura tão boa, elas não têm uma grande bancada, grandes equipamentos eletrônicos. E aí, como é que a gente faz para se virar? O que é que a gente faz nesses ambientes em que a gente não tem essa estrutura? Então, a gente começou a pesquisar na nossa escola e encontrou o conceito de robótica sustentável. E todo professor já tem aquelas coisinhas que ele vai guardando aqui e acolá, e isso nunca é dispensável para um professor. Então, o que é que a robótica sustentável faz? Ela promove, propõe que você utilize de sucatas, de coisas que iriam para o lixo, para trabalhar esses conceitos de robótica. E como eu sou professor de física também, vamos unir as duas coisas para a gente ter uma aula mais dinâmica, lúdica, e acho que vocês vão gostar dessa atividade que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Perfeito, vamos ver então como é que sai isso, Diego. E vamos lá devagarinho, mostrando o processo para eles. Se houver alguma dúvida, daqui a pouco a gente vai abrir o chat para conversar com vocês. Então, vamos lá, prestando atenção por enquanto e vendo aqui todo o lance que o professor Diego vai fazer. Okay? Vamos ver o que vai sair no final dessa, né? Quando a robótica conversa com a física, a gente se diverte. Vamos ver o que vai acontecer hoje aqui. Ok? Simbora. Então, eu tenho aqui para vocês alguns materiais que são importantes para a gente construir essa nossa estrutura, que vai ser bem desafiadora no início de entender como ela acontece, certo? E aí eu vou falar para vocês aqui quais são os materiais, que são materiais de fácil acesso, e começando pelo nosso amigo barbante, que sempre temos guardado lá no nosso armário, aquele barbante que a gente já usou e não vai usar mais. Uma régua, certo? Temos aqui palitos de picolé. Você pode estar reutilizando aquele picolé no calorzão que a gente está. Podemos usar cola de silicone. Temos aqui uma colinha que ela é a cola instantânea, certo? Mas cuidado ao utilizar essa cola, é sempre bom ter uma pessoa supervisionando, ajudando você, um adulto de preferência. Para fazer o processo de maneira mais rápida, a gente vai usar a cola quente, certo? E na segunda estrutura nós vamos usar lá na minha região a gente chama isso aqui de liga. De liga? Eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas geralmente as pessoas chamam de elástico, aqui não é isso? É, elástico. O nome que a gente dá aí para ele. Não é? Isso. Vamos usar aqui o papelão e também a fita adesiva, tá? Então vamos lá. Para a gente começar a nossa estrutura,
a gente precisa construir uma forma geométrica básica. Então, nessa que eu já tenho pronta aqui, a gente tem um triângulo, ok? Mas, para montar junto com vocês, a gente vai precisar iniciar montando um quadrado, que é a forma geométrica mais básica que a gente tem para montar estruturas. Então, por onde você olhar na engenharia, nas construções, você vai encontrar as formas geométricas que são a base para a gente construir as coisas, correto? Então, vamos lá. Eu preciso que nós possamos construir uma forma geométrica utilizando os palitos e a cola, dessa forma. Então, eu vou construir a primeira e espero que vocês vão construindo junto comigo aí. Se vocês estiverem aí em casa, então, esse material, pode ir fazendo. Lembrando, né, Diego, que a cola quente a gente está usando aqui como um recurso de acelerar o nosso tempo, né? Mas em casa a gente vai poder usar aí a cola comum ou a cola instantânea, né, que é aquela que cola rapidinho. E é o que o Diego falou, tem que tomar muito cuidado aí com não colar os dedinhos, né? Então, peça sempre a ajuda aí de alguém para... Isso. E aí, pessoal, a cola de silicone, ela também é de fácil acesso. Você vai utilizar ela, mas aí você vai ter um tempo maior para você ter a secagem, não é isso? Mas o ideal, se você tiver com tempo, que você use a cola de silicone, porque aí não tem o perigo de você se queimar com a cola quente ou de você colar os seus dedos, né, com a cola instantânea, porque ela é bem mais forte do que as colas comuns. E a de silicone, ela aguenta bem o tranco da experiência? Sim, ela tem uma resistência muito boa. Ela só demora um pouco mais no processo de secagem. Tá certo. Então, ó, construí aqui a minha primeira base, que é uma forma geométrica quadrada, como eu falei para vocês. Vou construir a outra base agora, com mais 4 palitos. Você pode deixar a sua estrutura mais legal também, se você quiser pintar, se você quiser deixar mais colorido. Chama um pouco mais de atenção e fica mais legal. Sim, aí, usando a criatividade, a gente chega lá com várias cores, posso acrescentar algumas pedrinhas se quiser. Não é isso? Exatamente, professor. Ótimo. Deixa a sua criatividade fluir. Perfeito. Eu vou pedir aqui, enquanto você está colando aí, para a gente dar uma abridinha no chat e ver se os alunos estão tendo alguma dificuldade por enquanto, e aí a gente vai respondendo se surgir alguma dúvida. Perfeito. Pode ser, Diego? Pode sim, Legal. por favor. Então, vamos tentar abrir o chat um pouquinho, esperar uma interação deles, e aí se aparecer algo aqui, eu vou falando para você, e se precisar repetir alguma coisa, a gente vai repetindo. Por enquanto, a gente só montou uma estrutura aí quadrada, certo? Ó, pessoal, 2, na verdade. Temos aqui já as 2 estruturas prontinhas, tá? Vamos esperar secar um pouco para continuarmos. Mandem perguntas se tiverem alguma dúvida, se quiserem sobre algum outro material, vão mandando aí para a gente ir tirando as dúvidas de vocês. Perfeito. Agora você está cortando no meio, é isso? Isso, vou cortar aqui para falar para eles. Ok. De novo, também muito cuidado aí com o uso das tesouras, né? Isso. Então, estou usando aqui uma tesoura com ponta, mas você pode usar também uma sem ponta. Sem ponta. Evitar se cortar. Então, o que eu fiz agora, pessoal? Cortei 2 palitos de picolé na medida aproximadamente da metade de um palito, certo? Então, tem mais ou menos esse tamanho aqui. Então, cortei os 2, ok? Agora, eu vou precisar que esse palito ele fique em pé, que ele fique rente aqui à base. Então, a gente vai criar uma pequena estrutura para dar suporte para ele. Então, a gente vai pegar esse restante do palito que a gente cortou agora para fazer essa base. Sobrou os 2 pedaços aqui e a gente vai cortar, certo? A Gabriela está falando assim, não tem adulto em casa, então não posso fazer. Gabriela, se você fizer com cuidado, né? Mas vai com calma. Se não for usar a cola quente, não tem problema, né, Diego? É tranquilinho aí usar uma cola comum. Então, exato, Gabriela. Dá para fazer com a cola.
normal. Só vai demorar um pouquinho mais para secar, então... Isso. Então, o que você pode fazer, Gabriela, anota os materiais, deixa tudo anotadinho, para quando tiver uma pessoa junto a você, um adulto, você poder ir acompanhando os passos. Você pode também tentar usar, se você tiver disponível, a cola instantânea, perdão, a cola de silicone, porque não tem perigo você usar. Mas anota os procedimentos, anota os materiais, tudo certinho aí, para você tentar fazer depois, você mostrar para os seus pais, mostrar para os seus amigos, que vai ficar bem legal, certo? Perfeito. E aí, pessoal, o que eu fiz? Peguei o restante aqui dos palitos que sobraram e cortei um pequeno triângulo que vai servir como estrutura base aqui para o meu palito, certo? Ele vai ficar aqui, ó. Então, deixa eu colar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se dá para eles verem direitinho. Diego, se você conseguir mostrar com a sua mão assim, ó, acho que eles conseguem ver o triângulozinho que você cortou. Aqui, pessoal, ó, a base, tá vendo? Legal. Pequeno triângulo, porque isso aqui tem que ficar em pé. Então, isso vai servir como um suporte, como um apoio para a gente. Deixa eu cortar o outro aqui. Vitor está perguntando. Vitor, lembra, as aulas de hoje são aulas aí diferentes no Movimento Inova. Então é para vocês assistirem, curtirem, querendo fazer a experiência. É sempre uma boa, porque a gente sempre aprende quando coloca a mão na massa, né, Diego? Isso. Então, colocar a mão na massa é importante. Então, se você tiver esse tempo aí de fazer, os materiais são simples, né? Então eu vou dar uma repetida aqui na listinha. A gente precisa de barbante, palitos de sorvete, elásticos, a cola de silicone ou a cola instantânea, cola quente se você quiser acelerar o processo. Então, mas lembra, para usar cola quente, sempre aí com alguém te auxiliando se você é muito pequenininho, ok? Isso, então, bem lembrado. E tesoura, né? Tesoura para você cortar e a régua para fazer aí algumas medidas, é isso, Diego? Exatamente. Ok. Vamos ver se surgiu mais alguma perguntinha aqui. Estou lá no pessoal do oitavo agora. Vão falando para a gente quais as dificuldades, qual a parte que vocês não estão conseguindo fazer. Porque daí a gente repete aqui algum processo, né? Se tiver alguma dificuldade, vai falando que a gente dá ênfase aqui no seu processo. Deixa eu ver. Pronto. Então, pessoal, após criar as duas estruturas principais, que vão servir como base, e criar a parte do meio, você terá que colar ela dessa forma aqui, ó, certo? Ela ficar sustentada dessa maneira nas duas bases. Então vamos lá. Perfeito. Mãe do Kaique do 9º ano perguntando assim: sou a mãe do Kaique, tenho que continuar aqui com o projeto Inova, vai o dia inteiro aqui, você assiste aquelas aulas que você curte bastante, né? Saiu a programação para vocês, então dá uma olhada naquilo que você realmente curte, vai lá, assiste, vai atrás. De novo, é sempre bom a gente botar a mão na massa e aprender coisas novas. Então, vai vendo, a aula é diferenciada, é diferente do centro de mídias hoje, né? Normalmente eu dou aula aqui de inglês, daqui a pouco eu vou começar a falar o nome dos ingredientes aqui da nossa receita em inglês para vocês. Mas, por enquanto, o professor Diego aqui está montando, olha lá, está ficando bem interessante a estrutura dele. E daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer no final com essa estrutura aqui. Então, deem uma olhadinha lá no que ele está fazendo. Ó. Vou usar a régua agora para medir exatamente o meio do palito aqui, para a gente fazer o corte, tá? Então, vamos lá. Deixa eu marcar com a própria tesoura aqui. Ok. Olha só. Precisa de uma caneta aí? Deu certo? Deu certo. Deu? Usando material tá à nossa volta, pessoal. Então, usando material, tá vendo? Ó, não precisou nem da caneta, nem de um lápis. Com o próprio material eu consegui marcar ali a metade do palitinho. Isso. Ó, cortei agora 2 pedaços.
e vou colá-los junto à minha base aqui, ó, formando essa forma. Vamos lá. Olha. Chayane aqui parabenizando pela aula criativa. É legal, Chayane, a gente fazer coisa diferente, então por isso que a gente está aqui hoje, dando essas ideias legal. aí para vocês. Lembrando que em cima disso aqui vocês podem criar outras coisas, né, Diego? Exato. Né? Esse é só um modelinho, então depois com a sua criatividade, é o que o Diego falou lá no começo, pode pintar o palito, pode colocar o palito de outra cor, pode colocar umas pedrinhas no palito que você quiser aí e vai montando a sua estrutura para que ela funcione do Isso. jeito do nosso objetivo aqui, né, Diego? Vamos ver o que vai acontecer. Oh, Exato. tá ficando legal, hein? Olha só como estão aqui as minhas bases. Ok? Deixa só alguns segundos para secar aqui. E agora a gente vai precisar usar o barbante, tá? Que ele é a peça essencial aqui quando a gente está falando da física. E aí vocês vão já entender o porquê. Legal. Então, se você não tem uma régua, se você não está com algum aparelho para medir, a gente vai deixar o espaço de um palito, certo? E um pouquinho mais. Esse espaço, esse pedaço do palito, é o espaço que vai existir entre uma base e a outra. Então, esse espaço aqui ele tem que estar livre. Por quê? Você vai precisar prender esse palito com alguma coisa. Se você tiver a cola quente, você com a cola quente. Se você não tiver um outro material para colar, você vai precisar dar nós. Então, se você precisa dar um nó, você tem que deixar um espaço maior, sobrando. Tá? Então, corta pedaços grandes, porque aí a sobra você consegue amarrar depois. Como eu tenho aqui a cola quente, eu vou medir exatamente o mesmo espaço, o mesmo tamanho, certo? Mesma medida. Então, vou deixar aqui só um palito, que vai ser a distância essencial, mais um pouquinho que é para eu poder colar, ok? Então você está usando o próprio palito para medir a distância aí que você vai Exato. cortar, o comprimento que você vai comprar do barbante, cortar do barbante, né? Correto. Você está deixando um pouquinho mais Um pouquinho Pra- mais, para eu poder colar, para poder fixar, depois... Tá, então, certo? certinho. E aí, ó, posso usar a régua aqui para medir exatamente o tamanho do meu barbante e depois medir todos os outros restantes com o mesmo tamanho. São 13 centímetros. Então vou lá. E agora você usa o próprio Isso, exatamente. barbante que você cortou para cortar os outros. Correto. Ótimo. Assim fica fácil. Tá bom, obrigado. Vamos lá, pessoal. Vou falando aí o que, é que vocês estão achando. Se estão gostando. Se estão com alguma dúvida. Pronto, ó. E agora eles estão prestando atenção. Daqui a pouquinho a gente abre de novo para que eles falem mais um pouquinho. Show. Mas Então, ó, agora é o momento realmente de vocês prestarem atenção, porque agora vem a parte detalhada, né, Diego? Isso. Então, Ó, precisei de 5 pedaços de barbante, certo? 5 pedaços com o mesmo tamanho, a mesma medida. Por que 5? Porque nós vamos precisar juntar este barbante com os vértices aqui, ó, as esquinas aqui que a gente chama de vértice da minha forma geométrica. Se você estiver usando um triângulo, você faz no vértice dos triângulos, certo? Aqui, ó, a base. Se você estiver usando um hexágono, enfim, você vai contar os vértices e colocar a mesma medida, a mesma quantidade de barbantes que tiver a sua forma geométrica. No caso aqui, o quadrado tem 4 vértices, não é isso? Então vamos lá, vou começar a fixar aqui, viu? Vou usar a cola quente. então eu posso fazer essa estrutura em qualquer forma geométrica, é isso, Diego? Correto. Ah, legal. E aí, pessoal, quando a gente tem engenharia, quando a gente tem arquitetura, quando a gente vai fazer algum projeto, a gente tem que fazer as nossas maquetes, a gente tem que testar, e isso a gente faz em quantidades pequenas, em tamanhos pequenos, para a gente replicar e reproduzir isso depois. Então, você pode usar, por exemplo, essa estrutura aqui, para Aham. você produzir um móvel, usando canos velhos, usando madeira velha, usando algum material como corrente, por exemplo, corda. E aí vocês vão ver vários exemplos disso aqui, dessa estrutura lá na internet, já sendo usado na engenharia também, sendo usado na arquitetura. E aí a gente começa de pequeno, fazendo os nossos
experimentos nas nossas estruturas pequenas para a gente reproduzir nas maiores, não é isso? Interessante. Então você monta o seu projeto, você faz lá o seu desenho, daí você Isso. parte para uma criação, uma maquete, algo pequeno, e depois Isso. você aumenta a escala e produz o seu projeto final. Corretamente. Assim acaba ficando fácil e prazeroso, né? Porque daí você vai montando, você vê se aquilo funciona. Exato. Tá, fixei aqui, desse lado. No outro eu vou fazer sem a cola para vocês darem uma olhada como é que poderia ser feito, tá? Em um exemplo. Diego, a gente vai repetir aí a lista de materiais necessários. Show de bola. Tá bom? Então, vamos lá. Barbante, né? Que é o processo agora que ele cortou em 5 pedacinhos. Isso. Os palitos. Os palitos aí Palitos de de picolé. sorvete, né? De picolé. Sorvete. Sorvete, picolé, tá certo? Picolé que também dá certo. Plena regionalidade. Regionalidade é ótima. A cola. A cola pode ser de silicone, pode ser a cola rápida, né? Isso. Ou a cola quente, se você quiser aí acelerar o seu processo, que é o que a gente está fazendo Ó. aqui. Elásticos, uma régua e também tesoura. Vou precisar de uma fita adesiva também, né, Diego, mais para frente, provavelmente. Exato. Eu trouxe a fita adesiva para vocês perceberem que eu posso usar outro material para fixar. Desde que fique bem fixado, a fita ela pode resolver. Se eu não tenho uma cola, por exemplo, como uma das participantes falou que não tinha, a gente pode usar a fita para fixar os palitos e fixar o barbante, a linha, o cordão que você tiver lá. E aí você só tem que ter cuidado que ele fique firme, ele tem que ficar firme, tá? E aí você pode estar usando a fita também para isso. Perfeito. Então substituímos a cola pela fita. Isso. Ok. Vamos lá. E aí, após colocar aqui nos vértices da minha forma geométrica, eu tenho que fixar o ponto no meio. Então, o ponto que eu tenho no meio da minha forma, ele é essencial para a estrutura poder funcionar, certo? E aí, vocês percebem que aqui nessa que tem um triângulo, por exemplo, ele não tem um outro palito curvando aqui. Porque esse palito aqui, ele já está no centro. Ele já encontrou o centro da minha forma geométrica. Os meus dois aqui, certo? Então, qual é o segredo aqui? Você montar a base e, na estrutura que for ligar uma à outra, além dos vértices, ela tem que estar no centro. Ela tem que estar ligada no centro daquela forma geométrica ali. Legal. Ok? Então, se o meu palito tiver 10 centímetros, esse aí do meio vai ter que ter 5, é isso? Isso, exato. Ok. E aí eu acho que eu cortei o barbante menor aqui. Opa. Exato. Vamos fazer só uma adaptação aqui, Ok. rápida. Sem problemas. Deixa eu remover esse aqui. Enquanto estamos ali, então o que Isso. você falou para mim é, se eu fizer um triângulo, que tem aí 3 lados, 3 Isso. vértices, não é isso? Que você, o termo que você usou, as vértices aí, aí eu vou precisar de 3 pedaços de barbantes e mais um para o centro. Correto. É isso? Então 4 pedaços de barbante. Como a gente está fazendo aqui um quadrado, a gente precisou aí de 4 pedaços de barbante para os vértices e mais um para a parte do meio. Correto. Legal. Diego está aqui fazendo a correçãozinha. Isso. Tá E aí, ótimo. pessoal, é isso. Nos projetos, você, ao decorrer, você vai fazendo os ajustes, certo? Para melhorar o seu projeto. E aí, por exemplo, precisei fazer aqui um agora. Vou diminuir o tamanho do palito que está na base. Para eu não ter que trocar todos os meus barbantes. E você analisa o que é que dá menos trabalho, né? E isso é muito legal, tá vendo? Então, quer dizer, a gente encontrou aí um obstáculo e qual é a forma melhor da gente conseguir tirar esse obstáculo do caminho, né? Trocar Correto. os barbantes ou arrumar a basezinha ali. Então, o mais fácil aqui foi arrumar a base, o que é bem interessante. É uma maneira de pensar também, né, de uma forma objetiva, né, Diego? Isso. Perfeito. Você pensar por onde te leva a ter o caminho mais fácil, por onde o caminho é mais curto, não é? Exato. Nem sempre é o melhor caminho, mas aí nesse caso Nem a empresa de quê? De tempo. Nem sempre é o melhor. Como a gente está aqui com o fator tempo, então esse é o melhor caminho. Exato. Legal. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Podemos abrir mais uma vez, porque agora, se tiverem dúvidas, eu aqui vou respondendo, enquanto o Diego vai montando ali a parte Eu dos finalizo aqui. barbantes para ele poder finalizar. Então, a gente vai abrindo aqui e ver se surge alguma
perguntinha. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Prestem atenção aí no que o Diego está fazendo. Vamos lá, pessoal. Quando a gente colocar esses barbantes aí, é que a mágica vai acontecer, Diego? Exatamente. Então, vamos ver essa mágica aí, vai ficar bem interessante. É uma estrutura bem... que parece ser bastante complexa, né? Uhum. Mas interessante a finalização. Vamos ver o que vai rolar ali. Então, estamos lá. Mais um ponto de cor Assim que aqui. chegar alguma coisa aqui no chat, eu vou te falando, Diego. Por Tá. enquanto, tá tudo ok. Deixa eu dar uma seguradinha aqui. Acho que não ficou tão reto aqui ainda não. Deixa eu dar só mais uma ajeitada aqui. Interessante que quando a gente é menor, a gente costuma a mexer bastante com essas coisas e fazer essas Isso. invenções aí. E aí vai chegando uma idadezinha, a gente para, né? E não devia parar, porque é tão interessante a gente continuar a descobrir coisas novas e fazer as coisas acontecerem. E isso que você mencionou de montar o seu projeto e fazer a maquetezinha para depois passar para uma escala maior, Isso. realmente é muito legal. A gente pode começar aí do pequeno, né? Gastando o material que a gente tem em casa, né? Tudo isso aí a gente acaba tendo em casa e depois a gente vai ficando um pouco mais sofisticado, né? Troca os palitos por Exato. canos de PVC, faz uma estrutura Correto. maior, né? Depois pedaços de madeira, aí vai formando aquela figura bem polida que a gente tem aí. Porque a gente compra algumas coisas e elas são tão bonitas, né? Porque vem naquela madeira polida, bonita. Sim. Mas é uma coisa que você pode fazer pensando nesse sentido aí. Exato, deixar a nossa criatividade fluir, né? Porque Aham. a gente vai, você falou, vai envelhecendo, a gente vai gosta tanto disso quando é mais jovem, quando é criança, Isso. e a gente vai deixando de lado essas Vai coisas. deixando, é verdade. Porque aprender não precisa ser chato, né? Pode Não, ser divertido. Pode ser bem divertido. Né? Eu, por exemplo, gostava muito de desenhar, desenhava bastante, aí parei, não sei porquê, e agora, se eu tiver que desenhar alguma coisa, nem aqueles desenhos de palito saem, né? Então é complicado. Mas é a falta da prática mesmo. Quanto mais a gente pratica, mais fácil a coisa fica. Perfeito, é exatamente isso. Vamos ver. Então, Ok. um espaço menor. Isso. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Pessoal, então ó, o que eu fiz aqui? Eu uni os meus dois centros, certo? Com o barbante do meio. Então, ó, aquela bagunça de mesa de engenheiro, de projeto, como vai ficando. Vai ficando cheio de coisinhas Isso. aí. Então, tem que ter esse ponto de encontro deles aqui no meio, no centro. Deixa eu ficar muito alto. Não, deixa eu dar só mais uma volta aqui para ficar menor. Não, muito grande. Deixa eu diminuir esse barbante aqui. A professora Giovana está perguntando aqui, dá para fazer com canudinhos? Caninhos? Canudinhos, canudo Canudinhos. de... Sim, professora, bem pensado. Dá para fazer com canudinho, sim. Dá para fazer, né? E o canudinho acaba sendo mais fácil de cortar também. Isso, né? exatamente. E aí, essa é a ideia, você conhecer a base e você substituir por materiais que sejam melhores para você. Legal. A gente está finalizando aqui, tá? Só vou fixar agora as Isso. pontas. Então, ó, para facilitar, eu deixei ele aqui assim do lado. Deixa eu dar uma colinha aqui. Pessoal achando muito bacana, realmente é muito interessante.
pessoal querendo momentos mais como esse aqui para aprendermos mais. Isso é ótimo. Que legal, pessoal. Deixa eu colar ele aqui. Então, estamos na fase agora dos barbantes, é isso? Colando cada um dos barbantes Isso, aí. ó. Estou colando aqui, ó, no encontro entre as extremidades. Tá. Prestem bastante atenção aí nesse passo do processo, pessoal, que é bem interessante, e é ele que vai definir aí Exato. a nossa estrutura. Então, olhem lá nos barbantinhos. Boa. Acho que por enquanto está tranquilo, ninguém está mandando aqui perguntinhas. Só a pergunta dos canudinhos, então dá para. É só a gente prestar atenção realmente quão firme a base fica, né, Diego? Isso. É importante ter essa firmeza aí na base. E aí a gente vai falando, Diego vai colando ali, aí eu fico atrapalhando ele aqui. Ele tá lá concentrado. Ficou um pouco grande esse barbante aqui. Vamos diminuir. Calma. A professora Alcina deu um recado legal aqui, que ela acha muito legal manusear os materiais. É importante realmente trabalhar essa coordenação motora, né, Isso. Diego? Porque é uma coisa que acaba faltando quando a gente vai crescendo. Então tem que realmente trabalhar essa coordenação para poder chegar lá e na Isso. frente conseguir desenvolver coisas mais intricadas. Correto. E aí, pessoal, vocês estão vendo que ao colar eu deixei uns pedaços maiores e outros menores. Eles têm que ficar tensionados, tá? Ficar assim, ó, esticados, tensionados, como esse aqui. Então, eu vou recolocar eles aqui. Tá? Então é importante que o barbante fique tensionado, né? Ele tem que estar Isso. esticadinho, é isso? Exato. Legal. E aí, ó, se você não consegue colar ele direto assim, o que a gente pode fazer? A gente pode usar, com o auxílio do papelão, certo? Para você deixar essa estrutura tensionada, separada. Então eu vou cortar aqui 2 pedacinhos para me auxiliarem. Legal. Então o papelão ele acaba servindo como um suporte, Como né? um Como um suporte, apoio pra exatamente. gente. Legal na hora de colar e deixar tudo tensionado. Sim. Isso. Deixa eu cortar um pouco mais aqui. Perfeito. Legal, aí você tem o suporte e consegue deixar Isso. o barbante tensionado para colar. Ele só vai ficar como suporte, depois a gente vai tirar eles. Tá? Uhum. Deixa ele aqui assim. Legal. Eles estavam me perguntando quando a gente ia usar o papelão. Eu falei, agora eu já sei. Então o papelão ele entra aí nessa fase do Isso, suporte para colagem exato. dos barbantes, deixar os barbantes tensionados, esticados. Isso. Coloquei esse outro aqui do outro lado. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui agora. E aí, pessoal, ó, como essa corda aqui ela fica tensionada, tá? Que é justamente o nosso processo ideal aqui, que elas fiquem tensionadas. Então,
tem uma pergunta aqui do Ricardo, tá assim, qual a intencionalidade pedagógica deste projeto? A gente está trabalhando bastante, né, desde o início da manhã de hoje, com essa parte de robótica, né, em todo o processo que existe para a gente chegar a um projeto final. A robótica, quando a gente pensa nela, é justamente em dividir em processos, né? Então a gente tem um projeto final, eu tento descobrir qual é o meu problema final, divido em problemas menores e vou resolvendo os meus problemas, não é isso, Diego? Exato. Então, a intencionalidade é justamente essa, né? Exato. E ó, aqui, no caso da física, a gente trabalhar um pouco sobre a força de tensão, sobre a elasticidade que um material tem, que o outro não tem, a resistência que o material tem e o outro não tem. Por exemplo, pode falar. Não, pode. Quando a gente tem, por exemplo, na engenharia, a possibilidade de criar diversas coisas com materiais diferentes, a gente tem essa possibilidade de estar usando materiais que sejam mais baratos, que sejam melhores esteticamente, que sejam mais fáceis de manusear, de se usar. E aí, por exemplo, quando eu finalizar aqui, vocês vão conseguir ver que esse simples barbante, que aparentemente ele não conseguiria segurar, estruturar essa estrutura aqui, ele vai conseguir mantê-la de pé, entende? E eu poderia, por exemplo, estar substituindo isso por outros materiais que são mais caros, certo? E aí a gente tem o processo aqui. Eu posso trabalhar, por exemplo, o pensamento computacional com os alunos, em que, para fazer a estrutura, eu tenho que fazer um processo inicial, meio e final. Eu tenho que organizar as minhas ideias, onde eu vou ter um produto final, entendeu? A gente tem aí o nosso tempinho, Diego. Isso. Mas já estamos aqui finalizando, né? Temos aí Correto. 3 minutinhos. E aí, aproveitando, desde o início a gente está falando aqui de formas geométricas, por exemplo. Então, mencionamos aí triângulos, quadrados, os vértices. Isso. Tudo isso faz parte do processo pedagógico quando a gente está montando uma estrutura como essa, né? Eu preciso daquele meu conhecimento de base para poder fazer isso. Se eu não souber, eu não vou conseguir chegar lá. Eu posso trabalhar, por exemplo, ângulos aqui. Eu posso levar a estrutura, as indicações, como fazer a atividade para os alunos com uma linguagem, que seja, una os vértices, por exemplo, una as arestas, e o aluno ele precisa daquele conhecimento básico para montar aquela estrutura, entendeu? Exatamente. Seguir o caminho. Então, pessoal, estamos finalizando aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu só colar um pouco mais rente isso aqui. Também tem que ficar esticado. Todos bem tensionados. Isso, né? Exato. Bem esticadinhos, para a nossa estrutura poder aí chegar no objetivo dela. Correto. Deixa eu secar um pouco aqui. Tem aqui a Vera Lúcia perguntando, e se a disciplina que lecionamos é português, o que a gente faz? Então, lembrando que português, eu sou professor de inglês, né? Então a gente tem que entender que a interpretação de um texto é muito importante. Exato. Né? Seguir instruções é muito importante. Então eu posso usar esse tipo de atividade como um momento para o meu aluno aprender a seguir instruções. Isso é bem legal, né? Interessante também, em um outro projeto que eu já fiz, os alunos eles tinham que vender a sua ideia, eles tinham que produzir um texto que vendesse aquela ideia, que eles negociassem, e aí você avalia a estrutura desse texto ou alguns outros pontos que você está querendo avaliar. Então, dá para a gente usar aí com todos os componentes, né? Isso. Vamos lá, Diego, temos aí o nosso finalzinho. Será que a gente vai conseguir mostrar aí? Espero que sim. De repente tirar a o gente suporte pode que coloquei. tirar o suporte ou cortar o suporte. Isso. E vamos ver o que acontece aí com a nossa pequena estrutura. Isso. Ele não foi, porque ele precisa ficar esticado. Ok. Então, pessoal... Isso deu para ter uma ideia. Exato, exato. E aí, o que acontece aqui? Quando você consegue tensionar, você vai permitir que ele fique em pé. Em pé. Por quê? Isso aqui que vai acontecer. Ó. Quando ele está esticado,
quando ele está tensionado, ele vai tentar pender para um lado e ele não vai conseguir. Por quê? A força-peso, a força principal que está segurando a estrutura vai ser aqui no meio. E aí ele vai tentar fazer isso. Ó. Quando ele vier para cá, ele não vai porque aqui está esticado. Quando ele quiser ir para o outro lado, ele também não vai porque vai estar esticado. Legal, Diego. Tá? Mas aí ele precisa estar tensionado aqui. E aí façam os seus, mandem para a gente, mandem os comentários com as estruturas. É o desafio de vocês a conseguir montar. Perfeito. Tá? Gente, muito obrigado. Agradecemos aí a presença de vocês e os comentários no chat. Okay? E até uma próxima. É isso? Obrigado, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado, Diego.